Erengênifa Felisbela Nobre, Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Física, Ensino Médio, segundo ano A, B, C e D, Princípios da Óptica Geométrica, terceiro bimestre de 2020. Segundo o roteiro de estudo, professor José Bezerra, sejam todos bem-vindos a mais essa aula de Física. Desejo bons estudos e muita dedicação. Pois bem, vamos conhecer os princípios da óptica geométrica. A velocidade da luz. Antes de iniciar o texto, deixar melhor visualizações aqui do slide, certo? Apesar de ser extremamente rápida, a luz tem uma velocidade finita. Essa velocidade de propagação no vácuo é de cerca de 300 mil km por segundo. Para se ter ideia desse valor, basta fazermos a relação de que em apenas um segundo a luz percorre a distância de 300 mil km. Na literatura física, a velocidade da luz é simbolizada pela letra E e vale. E é igual a 299.792,458 km por segundo, que é igual a aproximadamente 300 mil km por segundo, sendo uma das maiores velocidades que existe no universo hoje. O que significa dizer que essa velocidade da propagação no vácuo, gente? O vácuo é a ausência de matéria. No universo, não tendo nada na frente, ela percorre até 300 mil km por segundo. Em um meio material transparente, como o vidro, a água ou o ar, por exemplo, a velocidade de propagação da luz é menor, sendo sempre uma fração de E dada por uma propriedade do meio, chamada índice de refração. O índice de refração pode depender de diferentes variáveis, quando consideramos diferentes materiais, mas, de maneira geral, existe uma relação inversa com a sua densidade. Significa dizer o quê? Que o meio material transparente, a velocidade da luz, a propagação dela vai ser menor de acordo com a fração dada por a propriedade do meio. Quanto mais transparente for, mais rápido vai ser a velocidade da luz. Por isso que diz que no vácuo, que é onde não tem matéria, ele é mais rápido. E onde tiver algum objeto que dependa de diferentes tipos de materiais, ela vai ter uma relação inversa com a sua densidade. Ou seja, quanto maior for a constituição de um objeto, maior vai ser a dificuldade da luz para penetrar nesse determinado material. Vimos aí a velocidade da luz, agora vamos para o ano-luz. Pelo fato de ser muito rápida, a luz é utilizada para medir grandes distâncias, determinando-se o espaço percorrido por ela em certo tempo. Define-se ano-luz como uma unidade de medida de comprimento, usada principalmente na medição de distâncias astronômicas, que corresponde à distância percorrida pela luz no vácuo em um ano. Um ano-luz é igual a 9,5 vezes 10 elevado à 12ª potência de quilômetro. Gente, o que significa dizer? Nós conhecemos medidas comuns, como o metro, o centímetro, o quilômetro. Medidas essas distâncias para comprimentos. Quando são distâncias muito grandes entre uma estrela e outra, um planeta e outro, aí nós vamos usar a medida de quê? De ano-luz. Um ano-luz você tem que saber quantos segundos tem em um ano, né? Basta saber multiplicar o tempo que tem, a quantidade de segundos de um dia, multiplica por um ano, que é 365, vezes a quantidade de segundos, e daí multiplica por 300 mil km por segundo, que é a velocidade da luz, e vamos ter um resultado de 9,5 trilhões de quilômetros aproximadamente. Então, essa medida, esse padrão ano-luz aqui de medição é para grandes distâncias astronômicas, ok? Vamos agora estudar os meios físicos. Ao atravessar os corpos, a luz se comporta de diferentes maneiras. De acordo com esse comportamento, podemos classificar os meios físicos como transparente, translúcido e opaco. O que é um meio transparente? É considerado transparente quando a propagação da luz é regular e atravessa distâncias consideráveis em trajetórias bem definidas. O vácuo é um meio transparente, embora outros meios, como a água, o ar e o vidro polido, por exemplo, possam ser considerados meios transparentes.
quando em espessuras relativamente pequenas. Em geral, objetos colocados atrás desses meios podem ser vistos com nitidez. Então, o meio transparente é aquele em que a luz ele não vai ter dificuldade para percorrer em seu meio, se torna transparente, né? Percebemos a água, o ar, nós vemos que a luz ela não tem dificuldade para atravessar o vidro polido, desde que sejam em espessuras relativamente o quê? Pequenas. Aqui nós temos uma imagem mostrando o meio transparente. A representação de um feixe de raios de luz atravessando um corpo transparente. Na fotografia ao lado é possível observar com nitidez a imagem da boneca que está atrás do vidro. Estamos vendo aí a boneca do lado direito, parte de frente, sem nenhuma dificuldade, sem nenhum embaçamento, porque tem nitidez e é um meio que transparente. Agora vamos entender o que é um meio translúcido. A propagação da luz acontece de modo desordenado e irregular. Assim, fontes de luz que se encontram após esse meio não podem ser vistas com nitidez. Podemos citar as nuvens, o papel vegetal, o vidro fosco e alguns plásticos como exemplos. Então, os exemplos de meio translúcido vai ser o quê? As nuvens, o papel vegetal, certo? O vidro fosco e alguns tipos de plásticos. Sacolas, por exemplo, vai ser o quê? Um meio translúcidos. O que nós podemos perceber também aí no meio translúcido? A neblina também faz parte, juntamente com as nuvens. Vamos conhecer outro meio. Ainda aqui na imagem, nós temos a observação da mesma boneca que tínhamos visto no meio transparente. Agora, no translúcido, o que acontece na imagem? É possível observar com menos nitidez a imagem da boneca, que está atrás do vidro fosco. Então, assim, nós já percebemos a boneca um pouco embaçada. E aqui, de ponto de vista físico, ao lado esquerdo, nós temos também a dificuldade em que os raios de luz, eles atravessam esse corpo, através de feixes de luz, de raios. Um meio opaco. Quando um meio, de modo geral, não permite que a luz se propague em seu interior, dizemos que ele é opaco. Nesse caso, a luz é absorvida pelo meio e a energia dissipada nele. São exemplos a madeira, as superfícies metálicas, a terra, o petróleo e a maior parte das rochas. Então, a madeira, o que acontece? Nós não conseguimos ver o outro lado com facilidade. Não tem como ver. Então, se torna um meio o quê? Opaco. Você não tem a capacidade de notar a visibilidade devido àquele meio fechar totalmente o espaço em que a luz percorre. Aqui nós temos um exemplo de meio opaco. O que acontece? Estamos vendo aqui de ponto de vista físico, né, que o feixe de raios é incendido, sendo absorvido por um meio opaco. Na fotografia ao lado é possível observar apenas a imagem da boneca, que não está oculta pela placa amarela. Então, essa boneca nós não conseguimos vermos por conta que tem um meio opaco na frente dela. Então, é um meio muito perceptível para a gente diferenciar. Os meios físicos, é importante ressaltar que essa classificação dos meios em transparente, translúcido e opaco é um modelo e é feita por razões didáticas, visto que a opacidade de um meio depende de vários fatores, inclusive do tipo de radiação, luz que incide sobre ele. Também dizemos que um meio é homogêneo quando este apresenta as mesmas propriedades físicas e químicas em todos os pontos do seu volume. Então, os meios físicos eles dependem de vários fatores. Depende do tipo de luz, vai depender também das propriedades físicas e químicas que compõem cada objeto. São N fatores aqui que colaboram para que podemos detectar esses três meios. Aqui um exemplo que abrange os três meios. Aqui nós temos um rapaz segurando um objeto transparente, digamos que um vidro, aqui na alternativa A, o primeiro do lado esquerdo. Aqui ao meio, nós temos o meio translúcido, no B, já não vemos com tanta nitidez, embaçado, e no C é o opaco, que a gente não consegue ver o rosto do rapaz na imagem. Então, estão aí os três meios. Os princípios da óptica geométrica. A óptica geométrica se baseia em três princípios: a propagação retilínea da luz,
a independência dos raios de luz e a reversibilidade dos raios de luz. O que quer dizer a propagação retilínea, gente? Que em um meio homogêneo e transparente a luz se propaga em linha reta, ela não tem dificuldade para se desenvolver no espaço, se propagar. O princípio da independência dos raios. O que acontece? Quando dois raios de luz se cruzam, cada um se mantém em sua trajetória original, como se o outro não existisse. Os raios luminosos se propagam independentemente um dos outros. Por exemplo, um carro vem, outro carro vai, ou uma moto, e aí cada tipo de farol de luz ali, um passa pelo outro independentemente. Ou seja, o cruzamento de uma luz com outra não vai interferir que a outra impeça de se ver, ok? E temos também aqui a reversibilidade dos raios. O que é esse princípio? A trajetória descrita por um raio de luz independe do sentido do percurso. Quando o sentido de propagação de um raio é invertido, a trajetória descrita por ele não se altera. Ou seja, a luz ela sempre vai percorrer o seu caminho, independentemente que tenha curva na estrada ou não, ela vai permanecer em linha reta. Certo? Um exemplo bem mais básico e simples de entender. Então, esses são os 3 princípios básicos da óptica geométrica. Propagação retilínea dos raios de luz. Esse princípio admite que no meio homogêneo a luz se propaga em linha reta. A formação da sombra e da penumbra decorrem desse fato. Para entender esses fenômenos, vamos analisar as 2 situações a seguir. Uma fonte luminosa pontual produz sombra sobre um anteparo, sempre que houver um corpo opaco entre eles. Propagação retilínea dos raios de luz. Considerando que a luz percorre uma trajetória em linha reta, no anteparo irá se formar uma região sem iluminação, em virtude da obstrução do corpo opaco, que chamamos de sombra. Então, gente, o que vai ser sombra? Vou resumir logo aqui. A sombra vai ser a região do espaço que não recebe luz diretamente da fonte extensa ou pontual. Se a fonte luminosa for extensa, teremos, além da sombra, uma outra região com menor iluminação, que recebe o nome de penumbra. Nessa região chega somente parte dos raios de luz emitidos pelo corpo extenso. Então, o que vai ser a penumbra? É a região que recebe apenas parte de luz direta da fonte, ou seja, uma quantidade de luz parcial. Propagação retilínea dos raios de luz, sombra em penumbra. Como se forma aqui? A sombra e a penumbra. Aqui nós temos, no exemplo à esquerda, fonte pontual, nós temos corpo opaco, nós temos a sombra entre o corpo opaco e o anteparo e a sombra projetada. Fonte de luz pontiforme iluminando um corpo opaco. Formação de sombra. Então, a sombra vai ser o quê? Nada mais do que a região que não recebe luz diretamente. Aí forma a sombra. Agora, vamos conhecer aqui a imagem do lado direito. Ó. Nós temos uma fonte extensa, nós temos a sombra, corpo opaco, penumbra, penumbra projetada, anteparo e sombra projetada. Então, a fonte de luz extensa iluminando um corpo opaco, formação de sombra e da penumbra. Eu quero mostrar aqui a vocês uns exemplos práticos. Aqui, ó, por exemplo, a sombra. Quando a pessoa entra em casa, não tem nenhuma lâmpada ligada e nem uma claridade do sol, ali é a sombra da casa, certo? Quando está entre o anoitecer, ou seja, o pôr do sol, já entrando à noite, que nem é dia e nem é noite, é meio termo, é meia luz ali, é conhecido como penumbra, que também chamam de crepúsculo, que é o pôr do sol. Lembrando, gente, que se lembrando sobre penumbra, é muito importante a questão dos faróis já, porque muitos acidentes de trânsito que acontecem em relação ao dia e à noite, nesse intervalo em que nem é dia nem é noite, é mais na penumbra. A dificuldade para os motoristas, tanto de motos, de carros ou ciclistas, eles têm grande dificuldade devido ainda o ambiente não estar decidido, se é noite ou se é dia. Então, essa penumbra, que é o crepúsculo, a gente deve dirigir com os cuidados redobrados na visão. Câmera escura. O princípio de formação de imagem pela câmera escura já havia sido observado por Aristóteles, que viveu entre 384 e 322 a.C., há mais de 300 anos antes de Cristo, que descreveu a sua utilização ao observar a imagem do Sol produzida pela passagem da luz por um pequeno orifício em uma folha de um arbusto, uma folha de árvore.
de uma pequena planta, arbusto, pequena planta. Ao longo de todos esses anos, as técnicas de produção e reprodução de imagem foram sendo aperfeiçoadas, e aquilo que começou como uma simples caixinha escura foi precursor das modernas câmeras fotográficas. Então, essa câmera escura, ele percebeu ver pelo um pequeno furo nela, o orifício, uma folha de uma plantinha. E daí, com essa imagem do sol produzida, o que aconteceu? Aconteceu de ele fazer vários experimentos e daí surgiu a questão da câmera fotográfica futuramente, que foi muito importante. Vamos conhecer aqui, ó. A câmera escura de orifício também funciona em decorrência da propagação retilínea da luz. A câmera tem paredes opacas, com um pequeno orifício em uma delas. A luz proveniente de um objeto no exterior dela passa pelo orifício e forma uma parede oposta e uma imagem invertida. Observe a figura abaixo e considere P a distância do objeto ao orifício da câmera, D a distância da imagem ao orifício, O o tamanho do objeto e I o tamanho da imagem. Então, o que nós vamos perceber aqui, gente? Que a relação entre a altura da vela, sua imagem, e as distâncias P e D é dada pela semelhança entre os triângulos AOB e a linha e OB'. Então, nós temos I sobre O, que é igual a D sobre P, onde esse I vai ser o quê? O tamanho da imagem, O, o tamanho do objeto, D vai ser o quê? A distância da imagem ao orifício, e P vai ser a distância do objeto ao orifício. Então, nós temos aqui razões matemáticas e físicas, onde vai trabalhar a questão de distâncias, como você calcular diversos tipos de formação de distância entre imagens e luz. Aqui a câmera escura, como funciona. A imagem observada será tanto maior quanto mais próxima estiver o objeto, e será tanto mais nítida quanto menor for o orifício. Aqui nós temos a vela, né? Nós temos aqui o orifício, mostrando na caixa a pequena entrada e recebe a vela invertida na imagem. Assim também a explicação para a nossa visão. Cientistas já provaram que ela recebe uma imagem invertida e é transformada em uma imagem não invertida, ou seja, normal. Então, a importância dessa câmera escura, ela deu origem às câmeras fotográficas, a diversos instrumentos ópticos de alta tecnologia, até usados na medicina hoje, também no campo científico. Aqui nós temos as referências bibliográficas, foram as fontes de consultas, de pesquisa dos estudos para elaborar esse material. Foi acessado no dia 12 de setembro de 2020, da fonte Brasil Escola, UOL Educação, Física, brasilescola.com/. Óptica básica, disponível em Silva Cláudio Xavier. Física aula por aula, mecânica dos fluidos, termologia, óptica, Cláudio Xavier da Silva Benigno Barreto, da editora FTD. Deixar a mensagem aqui para refletir. Se eu vim mais longe foi por estar sobre ombros de gigantes. Quem disse essa frase, esse pensamento, foi o cientista Sir Isaac Newton, né? Muito interessante, porque tudo que a gente consegue ter uma visão maior hoje é com base em estudos, em comprovações científicas, em experimentos, e daí nós temos hoje grande acesso à internet, a livros, aos professores, aos conhecimentos gerais, e a gente nunca deve desistir de estudar, sempre estudar para que nós possamos ter uma visão mais longe. Desejo muita saúde, vai ficar tudo bem, saudade de todos, bons estudos e muito obrigado.